No Momento Bicaps de hoje, vamos bater um papo com o nutrólogo e oncologista, doutor Pedro Dalbello. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mila? Tudo certo. E você? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Doutor, a obesidade aumenta o risco de câncer? Mila, uma pergunta muito interessante, tá? Uma pergunta que a gente deve sempre discutir. A obesidade está associada com inúmeros tipos de câncer, tá? A gente tem hoje estudos bem desenhados, já descritos aí na literatura médica, mostrando que a obesidade pode aumentar o risco de câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de intestino. Então, sim, a obesidade ela está bastante relacionada com a incidência de câncer hoje em dia. Então, a atividade física tem um papel aí na prevenção ou não tem relação? Tem total papel, tanto a atividade física, quanto a alimentação, quanto o tratamento, né, multidisciplinar da obesidade de um modo geral. Tem esse papel em reduzir a obesidade, reduzir o excesso de adiposidade e, consequentemente, reduzir o risco de câncer. Exercício físico, eu sempre comento aí com os meus pacientes que a gente precisa ter em mente aqueles 150 minutos de exercício semana, né? Isso você vai distribuir durante a semana, 3, 4 vezes aí na semana, mas a gente precisa tentar buscar esses 150 minutos. Para alguns trabalhos científicos, 150 minutos de exercício físico ou mais por semana, você consegue reduzir em 30, 40, em alguns casos até 50% o risco de câncer. E o mais incrível independente do peso, se tem um paciente obeso, mas ele está mantendo o exercício físico, está gerenciando esse exercício físico, ele também tem esse risco na incidência de câncer. Bora praticar atividade física, então, né? É importante mesmo. Vamos falar sobre o jejum intermitente, doutor. Ele ajuda na prevenção do câncer ou isso é um mito? O jejum intermitente, quando a gente compara, né, muito falado hoje em dia o jejum intermitente, mas quando a gente compara o jejum intermitente com a restrição calórica, o que é isso? É aquele paciente que vai... Jejum intermitente tem um monte de protocolos, né? Dá para a gente fazer jejum intermitente de várias maneiras. Mas o mais conhecido é aquele que o paciente ele tem uma janela de alimentação aí em torno de 6 horas, tá? Ele fica em jejum por 18 horas, contando o período noturno. Quando a gente pega o jejum, esse protocolo ou diversos outros e compara com a restrição calórica, que é só aquele paciente que vai comer menos, mas não vai ter essa janela aí de jejum, mostra que para perder peso, né, eles são iguais. E quando a gente fala em câncer, o que interessa é o paciente perder peso. Então, o jejum intermitente, quando a gente compara num plano alimentar só de restrição calórica, eles são equivalentes. O jejum intermitente ele não é superior em relação à restrição calórica. Tem alguns trabalhos que mostram que o jejum intermitente ele pode ajudar alguns processos metabólicos, mas, de modo geral, hoje em dia a gente não tem ainda estudos mostrando que ele seja superior e que ele previna realmente o câncer. Entendi. Existe alguma correlação, doutor, entre a vitamina D e o desenvolvimento do câncer? Sim, Mila. A vitamina D ela é muito importante, tá? A gente precisa, de alguma forma, ficar cada vez mais focado na vitamina D. A vitamina D, que antes a gente tinha trabalho só mostrando que ela poderia ajudar na parte óssea, né, na parte de metabolismo ósseo. Hoje a gente sabe, na verdade, que a vitamina D ela é um pró-hormônio, ou seja, ela tem um efeito muito múltiplo aí no nosso corpo. E quando a gente pega essa vitamina D, quando a gente consegue garantir que a nossa vitamina D fique acima de 30 nos nossos níveis sanguíneos, a gente já começa a ver que ela traz uma proteção global para o paciente, seja em relação a câncer, seja em relação à saúde óssea, seja em relação a um envelhecimento mais saudável. Então, a vitamina D ela é a queridinha hoje em dia e com razão. Parece ser realmente uma vitamina que muda muito toda essa qualidade de vida do paciente, né, de um modo geral. Doutor, falando ainda em vitamina D, né? Hoje em dia as pessoas têm uma vida tão corrida,
né? Não é todo mundo que consegue tomar aqueles minutinhos de sol. Então, aí vale a pena suplementar, né? Vale sim suplementar. É isso, aquela vida louca, a gente não consegue, né, tomar sol, o paciente fica, nós ficamos aí boa parte do tempo sem essa exposição solar. Então, para esses pacientes é interessante, sim, ficar atento à vitamina D. E a vitamina D, assim como outras vitaminas também, sais minerais, ajudam tanto na imunidade, né, doutor? Exato. A gente tem que lembrar que, assim, aquele paciente, Mila, que tem uma alimentação perfeita, né? Aquele paciente que consegue comer 2 a 3 porções de frutas por dia, aquele paciente que segue tudo certinho, consegue comer 2 a 3 porções de verduras, legumes, come carnes magras, faz exercício físico. Esse paciente é um paciente raro hoje em dia, Sim. né? E esse paciente não precisa, a gente tem que deixar bem claro também, né? Esse paciente, se ele faz esse controle, esse paciente não precisa de uma suplementação vitamínica, mas infelizmente, nessa nossa vida corrida, a gente não consegue essas porções de frutas, de legumes, e para esses pacientes, sei lá, 90, 95% aí da população que tem essa vida louca, vai precisar sim de uma suplementação para atingir os níveis mais adequados. Doutor, existem alimentos que previnem o câncer? Já ouvi falar que o brócolis é muito bom. Existem esses alimentos que a gente pode colocar na listinha? Hoje em dia, Mila, o mais interessante é a gente ter esse consumo adequado de verduras, legumes e frutas, de um modo geral, no nosso dia a dia. Isso sim previne câncer, né? Se a gente vai pegar um alimento, o brócolis, ele é muito interessante porque realmente isolou uma substância ali que poderia prevenir o câncer. Só que quando a gente olha para aquilo e fala, pô, então eu vou consumir o brócolis para me prevenir do câncer. Na verdade, a gente precisa comer uma quantidade muito grande de brócolis para ter essa prevenção. Então, o adequado é a gente ter essa alimentação mais diversificada, essa alimentação mais variada, de verduras, legumes, frutas, de um modo geral, para que a gente tenha essa prevenção. Não existe um alimento mágico, um alimento que vá fazer toda a diferença e que vai ajudar o paciente aí na prevenção do câncer. Mas existem os alimentos vilões, né? Quando a gente pega aí excesso de gordura saturada, excesso de açúcar, de um modo geral, isso sim pode levar ao câncer. Mas o que eu diria é, então, uma alimentação mais saudável possível, mais variada possível, aquele prato mesmo que a gente olha e está colorido, está bonito, né? Isso sim faz diferença. Doutor, sobre a carne vermelha, consumir ou não? É verdade que em grande quantidade nós aumentamos a incidência do câncer? É verdade. Isso é um assunto que às vezes é pouco falado, é um assunto que às vezes é pouco discutido, mas carne vermelha está muito associada com o risco de câncer, principalmente quando a gente olha para câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de esôfago, tá? Ah, Pedro, então eu tenho que parar de comer todo e qualquer tipo de carne vermelha. Existe hoje uma recomendação em torno aí de 300 gramas a 500 gramas de carne vermelha por semana. O que é isso? É em torno de 3 a 5 bifes na semana, tá? Lembrando que carne de porco também entra como carne vermelha. Às vezes os pacientes me perguntam, doutor, estou comendo carne de porco, então estou tranquilo. Não, carne de porco também é uma carne que pode levar ao desenvolvimento de câncer. Então, você não precisa se desesperar, você não precisa parar, as pessoas não precisam parar, né, de comer carne vermelha, mas precisa desse equilíbrio, tá? Precisa aí pensar em torno de 300 a 500 gramas na semana para ter essa proteção. E se um paciente tem história na família de câncer, e se um paciente tem essa história na família e está consumindo bastante carne vermelha, é mais um fator ainda para tomar cuidado. Sim, e os embutidos, doutor Pedro, tem se falado muito, né, para evitar esse tipo de alimento, pela enorme quantidade de corantes e conservantes, é isso mesmo? É isso mesmo. Quando a gente olha para a carne vermelha, é de 300 a 500 gramas, quando a gente olha para os embutidos, aí embutidos entra presunto, salame, as linguiças, salsicha, isso é 80 gramas semana, tá? Então é uma quantidade
pequena quando a gente vê aí as pessoas comendo, né, presunto todos os dias, comendo peito de peru todos os dias, que teoricamente é uma coisa saudável, né, que as pessoas colocam como saudável e não é. Salame, salsicha, linguiça. Isso sim, se consumido em excesso, tem um risco muito grande de desenvolver esses tipos de câncer que a gente comentou aqui. Tem que tomar cuidado, então. Vamos falar sobre o whey protein, doutor, que hoje em dia é tão falado, né? Tão famoso. A gente tem que dar uma atenção à quantidade ingerida? A gente, quando a gente olha para o whey protein nada mais é do que um módulo de proteína, né? Se a gente consegue manter uma alimentação adequada e saudável no nosso dia a dia, pelo menos café da manhã, almoço e jantar, se a gente tem uma quantidade nessas 3 principais refeições de proteína, muito provavelmente a gente não vai precisar do whey protein. Mas o que eu vejo muito no consultório é os pacientes chegando e não comendo nada de proteína, né? Come uma quantidade muito pequena de proteína. E quando fala em proteína, a gente pensa em carne vermelha, que a gente conversou um pouco, mas tem carne branca, tem as proteínas vegetais, tem outras fontes de proteína que podem ser realmente muito saudáveis e benéficas. Então, eu gosto muito do whey protein, Mila, quando um paciente não atinge essa recomendação, não consegue atingir na sua refeição do dia a dia, não consegue atingir essa parte de proteína para ele, individualizada para ele. Aí sim o whey protein passa a ser interessante. Mas o whey protein, ele não deve ser recomendado para todo mundo. Tem pacientes com problemas renais que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, ele pode ser bastante interessante, mas tem que ser bem selecionado. Para alguns pacientes, ele pode ser bastante interessante, mas não para todo mundo. Porque muita gente vai na onda, né? Fulano toma, vou tomar também, né? Vou consumir também. Então, é individualizado. E às vezes o paciente está consumindo uma quantidade tão grande de proteína na refeição já, né? Principalmente esses meninos aí de academia que querem ganhar músculo, enfim, já está consumindo, né, 3, 4 bifes de frango, de filé de frango no almoço, no jantar, leite, ovos, que o whey protein não vai fazer diferença, né? Então, todo mundo vai meio que na onda e, mais uma vez, o que vale é a individualidade, é você indicar mesmo para aquele paciente em específico. Joia. Doutor, uma dieta com muita gordura está ligada ao risco de câncer de cólon? Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade. Lembrando que a gente tem gorduras boas e gorduras ruins, né? Mas quando a gente olha para a gordura saturada, que é aquela gordura principalmente vinda de animais, nessas carnes, as carnes mais gordas, essa gordura sim pode levar ao câncer de cólon. Quando a gente olha para as gorduras poliinsaturadas, as gorduras boas, e aí a gente começa a olhar para o azeite, a gente começa a olhar para as castanhas, para as nozes, isso sim passa a ser bastante interessante. Então, essas gorduras saturadas, gordura trans, que é muito comum em doces, em bolos, que a gente acha muito na padaria, essa gordura, sim, tem um risco aumentado para diversos tipos de câncer, o câncer de cólon também, mas a gente tem que lembrar também das gorduras boas, né, que podem ser muito benéficas. Doutor, agora há pouco, você comentou sobre o açúcar, né, que está associado ao risco de câncer. Como que a gente faz para substituí-lo? O açúcar, ele é, hoje em dia, um tema muito debatido, tanto é que eu tenho pacientes que acabam adquirindo uma fobia muito grande pelo açúcar, né? E eu acho que a gente tem que colocar o açúcar, mais uma vez, como tudo na nossa vida, num lugar aí de equilíbrio. Tudo bem você comer um doce ocasionalmente, enfim, isso não vai trazer nenhum problema. Mas, para quem consome em excesso, né, açúcar aí de adição, que às vezes fica escondido em muitos alimentos, né, Milo? O que eu gosto de falar muito para os meus pacientes uma lata de Coca-Cola ela tem 35 gramas de açúcar. 35 gramas de açúcar são 7 pacotinhos daquele de 5 gramas que a gente usa no café. Então, imagina tudo aquilo dentro de uma lata de Coca-Cola. Como que a gente pode substituir? Qual que foi a sua pergunta? Como que a gente pode adequar isso daí? Primeiro a gente tem que partir do pressuposto de que o nosso paladar vai se adequando. Então, aquele paciente que não gosta de um café sem açúcar,
começa a diminuir o açúcar, vai aos poucos que você vai conseguir, e seu paladar vai acostumar depois de um tempo, que você vai, quando você colocar um pouco de açúcar, já vai achar que está muito, extremamente doce, né? Uma das opções para fazer essa troca é começar a pensar nas bebidas, mesmo que seja industrializada, mas sem açúcar, então os refrigerantes zeros, a água saborizada, sucos naturais, tudo isso para ser uma ponte para esse paciente começar a diminuir o açúcar, tá? Substituto mesmo na sua casa, pensando aí nos adoçantes de um modo geral, eu gosto muito do stevia e do xilitol. São dois adoçantes que têm um perfil de segurança um pouquinho melhor, tá? Que a gente pode orientar os nossos pacientes usarem de modo geral. Então, são dois adoçantes que podem sim fazer a diferença e podem ser utilizados aí como substitutos. Vou falar sobre o glúten. Quando a gente tem que tirar ele da nossa alimentação? Ou não é para tirar, ou é caso a caso, doutor? Caso a caso, Mila, porque tem pacientes que têm intolerância ao glúten, né? Tem pacientes que comem aí um pão, a barriga vai distender, esse paciente vai ter um excesso de gases, esse paciente vai ter diarreia ou vai ter constipação intestinal. Então, para esse paciente, a restrição do glúten, hoje em dia existem exames para a gente determinar isso com mais segurança, para esses pacientes pode ser interessante. E tem um outro grupo que são os celíacos, que são aqueles pacientes que têm uma intolerância total ao glúten, né? Esses pacientes que não podem comer de jeito nenhum, que podem desenvolver sintomas aí bastante graves. Para esses pacientes também. Mas para a grande maioria da população não faz sentido, né? Mas quando eu falo isso, não faz sentido retirar o glúten, a gente não pode interpretar isso como eu estou livre para comer o tanto de glúten que eu quero e que eu tenho vontade. Eu volto na minha máxima aí, que é equilíbrio, é a gente comer aí com parcimônia, mas não deve ser algo a ser retirado de todos os padrões alimentares, né, de todo mundo aí. Os agrotóxicos, doutor, eles causam câncer? Faz realmente diferença a gente consumir produtos orgânicos? O que eu costumo falar, Mila, sobre esse assunto se você pode consumir produtos orgânicos, se a pessoa pode, né, se você pode comprar, se você tem essa facilidade de adquirir, e se você tem certeza de que esses alimentos são realmente orgânicos e que eles vêm de uma fonte segura, a minha orientação é consuma, tá? Tenha o consumo desses produtos orgânicos, porque eles podem sim fazer diferença. Os trabalhos hoje eles são meio controversos nesse sentido, mas quando a gente olha para os agrotóxicos aí de um modo geral, podendo causar uma deterioração da saúde, não só para câncer, né, de um modo geral, distúrbios endócrinos, a minha recomendação é, se você pode, faça isso e passe a consumir produtos orgânicos. Qual que é o problema hoje no Brasil? Qual que é o problema hoje na nossa sociedade? As pessoas que não têm acesso a grandes centros, não moram em grandes centros ou não moram próximas aí de locais que vendem produtos orgânicos, têm uma dificuldade muito grande, né, para consumir produtos orgânicos, além do fato de que ainda são produtos caros. Sim. Então, se você não tem essa possibilidade, se é um produto caro, se você não consegue colocar no seu dia a dia, tudo bem você consumir produtos não orgânicos, desde que você higienize bem esses alimentos, desde que você deixe de molho, enfim, tem essas estratégias, mas não pode deixar de comer verduras, legumes e frutas por conta dos agrotóxicos, caso você não consiga adquiri-los. A joia, doutor. Bom, vamos falar sobre o ômega 3 agora. Ele ajuda pacientes com câncer? Eu sou fãzaço, assim, Mila, do ômega 3. Eu gosto demais. Os principais guidelines hoje que tratam desse assunto, nutrição e câncer, eles falam cada vez mais do ômega 3 como um suplemento que pode melhorar o apetite dos pacientes oncológicos, que pode melhorar a composição corporal desses pacientes oncológicos. Então, os pacientes eles ganham massa magra, perdem massa gorda e modula também a inflamação. Lembrando que o paciente oncológico ele é um paciente inflamado, né? Então, o ômega 3 ele pode modular essa inflamação e reduzir.
Então, o ômega 3, principalmente para pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, ele é muito interessante e respaldado pelas principais sociedades de nutrição oncológica. Então, hoje em dia, é uma máxima para mim, assim, o paciente chegou no meu consultório, está fazendo tratamento oncológico, ele vai sair com indicação de ômega 3. E a cúrcuma, doutora? Aqui em casa a gente é fã. A gente usa praticamente todos os dias. Você recomenda? Eu amo a cúrcuma também. A cúrcuma, o açafrão da terra, né? Ele é muito interessante. A cúrcuma pode ajudar em modular também a inflamação. Pacientes com dores articulares, a cúrcuma, ela pode ajudar e muito. Inclusive, aí tem alguns trabalhos mostrando que pode ser benéfica na imunidade, pode reduzir colesterol. Então, é um super alimento, né? Um alimento funcional aí muito, muito interessante. Eu gosto bastante também. Cúrcuma e ômega 3, né, doutor? Acho que são dois aí, uma dupla boa. Separar. Legal. Para quem já está em tratamento contra o câncer, doutor, quais alimentos evitar, tirar e excluir do cardápio? Na verdade, Mila, o paciente em tratamento oncológico não precisa excluir nada, tá? Eu sempre bato nessa tecla porque eu vejo muito paciente chegando para mim que exclui leite, que exclui açúcar, que exclui glúten, que exclui, enfim, diversas coisas porque olha na internet e hoje em dia a gente tem aí diversos vídeos falando que os pacientes oncológicos não devem consumir esses alimentos. A gente tem que lembrar que paciente com câncer é um paciente em risco nutricional. É um paciente que pode evoluir com perda de peso e perda de massa muscular. E esse paciente com perda de peso e perda de massa muscular, ele vive menos, né? Ele vive menos, ele tem mais toxicidade ao tratamento. Então, não dá para restringir nada se não for por indicação médica ou de um nutricionista. Às vezes tem alguma indicação de restrição, mas de modo geral, não. O que não dá para fazer, e eu entro no mesmo raciocínio que eu te falei do glúten, mas também não dá para a gente banalizar e falar para o paciente que ele pode comer sorvete todos os dias, que ele pode comer doce todos os dias, que ele pode comer gordura saturada todos os dias, que ele pode comer carne vermelha todos os dias. O que o paciente precisa é de um plano alimentar equilibrado e tudo bem ele incluir esses alimentos que são conhecidos como vilões, mas se consumidos de vez em quando, não vai trazer nenhum problema para o paciente. Então, eu vejo alguns pacientes chegando que não deixam de ir em tratamento oncológico, deixam de ir numa festa de aniversário, deixam de ir visitar os filhos, porque sabe que chegando lá vai ter um bolo. Eu falo, alimentação também é algo social, é algo que faz com que a gente interaja com outras pessoas. Então, a minha dica é equilíbrio. Tudo pode, desde que isso esteja inserido num plano alimentar nutricional adequado para o seu caso. Doutor, adorei o bate-papo, foi uma aula para a gente. Essa questão do equilíbrio, eu acredito que seja a chave para muitas coisas na nossa vida. Acho que para tudo, né, doutor? Eu penso assim, Mila, porque a gente tem que pensar muito em equilíbrio, porque planos muito restritos, dietas que tiram muitas coisas, planos alimentares que excluem muitas coisas, isso infelizmente não são sustentáveis, né? O paciente não consegue levar isso por muito tempo. Então, se a gente consegue equilibrar e fazendo o dever de casa e de vez em quando sair um pouquinho da linha, tá tudo bem. Tá ótimo, doutor. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada aí pelas informações. Imagina. Eu que agradeço o convite, valeu pela oportunidade, estou à disposição. E volte mais vezes, por favor, com outros assuntos. Com certeza, obrigado. Obrigada. Beijo, doutor. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.